A cena que mudou tudo não começou com um grito, mas com o estalar de um plástico. Eu entrei na cozinha, um lugar que sempre foi o coração da nossa casa, e vi minha avó, Maria, de costas para mim. Aos 75 anos, seus ombros pareciam menores, mais curvados do que eu me lembrava. Ela bebia água, um gesto simples, banal, mas quando se virou, meus olhos focaram imediatamente no objeto em sua mão. Não era um dos copos de vidro com pequenas flores que ela tanto gostava, presentes do meu casamento, que ocupavam a prateleira de honra. Era um copo descartável, branco e frágil, que se deformava levemente sob a pressão de seus dedos trêmulos. O som, aquele ruído seco e insignificante, ecoou na minha mente como um tiro no silêncio que eu me acostumei a ignorar. Vó, por que a senhora não pegou um copo de vidro? Perguntei, tentando manter a voz casual, mas a pergunta já saía carregada de um pressentimento ruim. Ela não me olhou nos olhos. Seu olhar, antes tão vivo e direto, caiu para o chão, como se o rejunte dos azulejos guardasse um segredo vergonhoso. Sua voz era um sussurro, tão baixo que precisei me inclinar para ouvir. Um fio de som que carregava o peso de uma humilhação que eu ainda não compreendia. Pedro disse que é para não quebrar, para economizar. A palavra economizar pairou no ar entre nós, fria e cortante, desmentindo a generosidade que aquela cozinha um dia representou. Naquele instante, o mundo pareceu parar, e tudo o que eu conseguia ouvir era o estalar daquele plástico. Cada detalhe daquela cena está gravado em minha memória com uma clareza dolorosa. A forma como a luz da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar, indiferente ao drama silencioso que se desenrolava. Lembro-me de suas mãos, a pele fina como papel de seda, com as veias azuladas saltando, segurando aquele símbolo de sua nova condição. As mesmas mãos que me ensinaram a sovar pão, que me abraçaram em cada febre da infância, que aplaudiram cada pequena conquista minha, agora tremiam ao segurar um objeto que dizia, sem palavras, que ela era um fardo. A fragilidade não estava apenas no copo. Estava nela, em seu gesto de encolhimento, na sua recusa em me encarar de frente como se temesse a minha reação. Uma pergunta terrível e silenciosa começou a se formar no fundo da minha mente, crescendo como uma onda de náusea. O que mais eu não estava vendo? Se algo tão pequeno e visível como um copo de água escondia uma ordem tão mesquinha, o que estaria acontecendo nas sombras, nos momentos em que eu estava ausente, perdida na minha rotina de trabalho e nas minhas próprias preocupações? A casa, que eu acreditava ser um porto seguro, de repente se transformou em um território desconhecido. Um palco onde minha avó, a matriarca, a rocha da nossa família, estava sendo sistematicamente diminuída. E eu, a sua protetora declarada, era a espectadora cega de uma peça cruel. A verdade é que a gente se acostuma com os pequenos sinais, não é? A gente normaliza o silêncio, justifica uma palavra mais ríspida como cansaço, uma ausência como rotina. Eu estava tão imersa na minha própria luta para manter tudo funcionando, para pagar as contas, para ser a mulher forte que todos esperavam, que não percebia a erosão acontecendo bem na minha frente. E agora, olhando para trás, para o que eu precisei fazer depois daquele dia, eu pergunto a você, que me ouve agora, você entenderia as minhas escolhas? Você já se deu conta de que o monstro não morava na rua, mas dormia ao seu lado, e que a paz que você tanto prezava era, na verdade, uma mentira construída sobre a dor de quem você mais amava? Aquele copo de plástico, amassado e esquecido sobre a pia depois que ela se retirou em silêncio para o seu quarto, tornou-se o marco zero da minha revolução. Ele não era apenas lixo, era uma prova. Um chamado, o alarme que finalmente conseguiu me despertar de um longo e culpado sono. Naquele momento, eu não sabia a extensão do que iria descobrir. Não imaginava a profundidade da crueldade que se escondia por trás de sorrisos e desculpas de preocupação financeira. Eu só sabia de uma coisa: a mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo por mim, não merecia terminar seus dias bebendo água em um copo descartável como se fosse uma estranha em sua própria casa. E eu, sua neta, não iria mais permitir isso. Meu nome é Ana, tenho 38 anos. E até aquele momento na cozinha, eu me considerava uma fortaleza. Sempre fui a pessoa que resolvia, que planejava, que cuidava. A filha que se tornou a rocha da família, a profissional que construiu uma carreira do zero,
A mulher que comprou a própria casa com o suor de noites mal dormidas e fins de semana sacrificados. Acolher minha avó depois que meu avô se foi não foi uma obrigação, foi a continuação natural do meu papel, a peça que completava o quebra-cabeça da minha vida. Eu construí essas paredes ao nosso redor para nos proteger, para dar a ela a paz que ela merecia. Mas o que eu não sabia é que, ao me concentrar tanto nos tijolos e no cimento, eu permiti que o inimigo entrasse pela porta da frente e se sentasse à nossa mesa. Minha avó, Maria, não é apenas minha avó, ela foi minha mãe, meu pai, meu tudo. Perdi meus pais muito cedo em um acidente que mal consigo recordar, e foi ela quem juntou meus pedaços. Lembro do cheiro de canela em suas roupas, do som de sua máquina de costura trabalhando até tarde da noite para que eu tivesse um vestido novo para as festas da escola. Lembro de suas mãos firmes segurando as minhas enquanto me ensinava a ler, da sua paciência infinita quando eu errava a mesma conta de matemática pela 10ª vez. Cada sacrifício que fiz na vida adulta foi motivado por um desejo profundo de retribuir, de devolver a ela, na velhice, um pingo do oceano de amor e segurança que ela me deu na infância. Ela era meu porto seguro, e eu falhei em ser o dela. Quando meu avô faleceu, o silêncio na casa dela se tornou ensurdecedor. Trazê-la para morar comigo foi a decisão mais fácil que já tomei. Eu lhe dei o melhor quarto, aquele com a janela que recebe o sol da manhã, e prometi a ela e a mim mesma que seus dias seriam preenchidos com alegria, conforto e dignidade. Os primeiros meses foram assim. A casa voltou a ter cheiro de bolo de fubá. Suas risadas ecoavam pelos corredores enquanto assistíamos às novelas. E vê-la cochilando em sua cadeira de balanço na sala era a imagem da paz que eu tanto busquei. Eu me sentia completa, realizada. Eu estava honrando sua história. Estava cumprindo meu propósito. Mal sabia eu que essa imagem perfeita já estava começando a rachar. A verdade, nua e crua, é que a vida me atropelou. A pressão no trabalho dobrou. As contas começaram a apertar. E a luta diária para manter tudo em ordem consumiu cada grama da minha energia. Chegava em casa exausta, com a cabeça cheia de planilhas e prazos, e meu cérebro simplesmente desligava. Eu via, mas não enxergava. Ouvia, mas não escutava. Os silêncios dela se tornaram parte da paisagem. A ausência do cheiro de bolo eu atribuía ao seu cansaço. Eu me tornei uma administradora do lar, focada em garantir o teto e a comida, e esqueci de ser neta, de ser guardiã das suas emoções. A minha busca por prover o material me cegou para a destruição espiritual que acontecia bem debaixo do meu teto. Minha culpa hoje tem uma forma, um cheiro e um som. Ela se materializa na imagem daquelas mãos trêmulas que antes eram meu mundo. Eu fecho os olhos e vejo essas mãos me ensinando a fazer doces, limpando meus joelhos ralados, folheando álbuns de fotografia para me contar histórias. E então, a imagem se transforma. Vejo as mesmas mãos frágeis, escondendo uma verdade humilhante, lutando para segurar um copo de plástico para não dar prejuízo. Essa transição, essa perda de força e dignidade que aconteceu sob minha vigília é uma ferida que não sei se um dia vai cicatrizar. Como pude permitir que as mãos que me ergueram fossem tão rebaixadas, tão diminuídas, a ponto de temerem quebrar um simples copo de vidro? E o mais irônico e doloroso é que eu permiti que isso acontecesse por causa do homem que eu escolhi para dividir a vida. Pedro, no início, era um sonho. Ele me conquistou, tratando minha avó como uma rainha. Ele a chamava de minha vó Maria. Trazia seu doce preferido. Sentava para ouvir suas histórias com uma paciência que me emocionava. Eu acreditei naquele teatro. Acreditei que tinha encontrado um homem que entendia a profundidade do meu amor por ela, que compartilhava do meu desejo de protegê-la. Esse carinho, essa fachada de genro perfeito, foi o que me fez baixar a guarda. Foi o que me fez confiar nele. Entregar não só meu coração, mas a segurança da pessoa mais importante da minha vida, sem perceber que estava a entregando nas mãos de seu carrasco. Olhando para a mulher que eu era, a leoa que sempre protegia suas crias, eu sinto uma mistura de vergonha e estranhamento. Onde eu estava quando o brilho nos olhos da minha avó começou a se apagar? Onde eu estava quando ela parou de cantarolar pela casa? A Ana do passado teria notado o menor sinal, teria questionado a primeira desculpa, teria movido o mundo para entender o que estava errado. Mas a Ana dos últimos anos estava anestesiada, ausente,
vivendo uma versão superficial da própria vida. E essa ausência abriu um vácuo, um espaço escuro que foi preenchido pela crueldade silenciosa de Pedro, que cresceu e se instalou em nossa casa, como um mofo tóxico, invisível a olho nu, mas que apodrecia tudo por dentro. Eu me orgulhava tanto da minha força, das minhas conquistas, a casa própria, a estabilidade financeira que lutei tanto para alcançar. Tudo isso parecia a prova do meu sucesso. Mas de que adianta construir um castelo se você não consegue proteger quem vive dentro dele? Todo o meu esforço, todo o meu sacrifício perderam o sentido naquele instante na cozinha. Descobri que minha força era uma ilusão, que minha casa não era um lar, mas um cenário de opressão, e que eu, a grande protetora, era, na verdade, a principal cúmplice, por omissão, do sofrimento da mulher que eu mais amava no mundo. Minha muralha não a protegeu, apenas me impediu de ver a verdade que estava do outro lado. Nesse momento, eu estava apenas no início de tudo, sentindo o chão se abrir sob os meus pés, com o eco da voz da minha avó e o estalar daquele plástico na minha cabeça. A culpa era avassaladora, mas ela também se tornou o combustível para o que eu precisaria fazer a seguir. Foi uma jornada de dor, descoberta e, finalmente, de libertação, não apenas para ela, mas para mim também. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. O antagonista desta história não chegou como um vilão de cinema, com trovões e uma risada maligna. Ele chegou com um sorriso gentil e um abraço acolhedor. Meu marido, Pedro. Quando nos casamos, eu acreditava ter encontrado a alma mais generosa do mundo. Ele parecia me entender por completo, principalmente no que dizia respeito à minha avó. Lembro-me vividamente dele passando horas montando a nova cadeira de balanço dela, insistindo que as instruções eram complicadas demais para mim. Ele a ouvia, ria de suas piadas e sempre trazia um pedaço de seu bolo favorito da padaria aos domingos. Esse homem, o genro perfeito, era a personificação da segurança. Ele me fez acreditar que nosso amor era grande o suficiente para abrigar o meu mundo inteiro. E meu mundo inteiro era ela. Foi essa a máscara que ele usou. E eu, cega de amor e gratidão, o ajudei a ajustá-la perfeitamente. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, sutil, como a maré que sobe lentamente, e quando você percebe, já está com água pelo pescoço. O carinho se transformou em uma preocupação excessiva e controladora. Começou com comentários disfarçados de cuidado. Amor, você não acha que a avó está gastando muita água no banho? A conta veio um absurdo. Depois, a comida. Será que ela deveria comer tanto doce? A saúde dela é frágil. Cada frase era uma pequena cerca que ele erguia ao redor dela, limitando sua liberdade, suas alegrias, seus pequenos prazeres. E eu, exausta e sobrecarregada, concordava. Parecia lógico, parecia prudente. Eu não percebi que ele não estava podando os galhos secos para a planta crescer mais forte. Ele estava cortando as raízes para que ela morresse lentamente, em silêncio. Hoje eu entendo a verdadeira natureza de Pedro. Ele não é apenas um homem mesquinho, obcecado por controle financeiro. Ele é movido por um orgulho ferido e um profundo ressentimento. Em nossa casa, o centro emocional sempre foi a minha relação com a minha avó. Era para ela que eu corria com as boas notícias. Era o colo dela que eu buscava nos dias ruins. Eu era a protagonista da minha vida. E ela era a coprotagonista de honra. Pedro se sentia um coadjuvante, uma peça secundária no nosso universo. Ele não suportava essa dinâmica. Cada gesto de amor entre nós, cada memória compartilhada, era um lembrete para ele de que existia um vínculo que o excluía, uma fortaleza emocional onde ele nunca seria o rei. E sua vingança foi atacar essa fortaleza pelo seu elo mais frágil. A frieza dele se tornou a trilha sonora da nossa casa. Era um silêncio cortante que se instalava sempre que minha avó entrava na sala. As perguntas dela, antes recebidas com um sorriso, agora eram respondidas com monossílabos, ou pior, com um suspiro de impaciência. Lembro-me de uma vez em que cheguei em casa mais cedo e a encontrei na cozinha,
olhando para a prateleira de cima do armário, onde guardávamos as bolachas que ela adorava. Quando perguntei por que ela não pegava, ela apenas balançou a cabeça. Mais tarde, quando questionei Pedro, ele disse com a maior naturalidade do mundo: "Eu guardei lá em cima, querida. Ela estava comendo demais, é pelo bem dela." Ele a tratava como uma criança incapaz, roubando sua autonomia sob o pretexto de um falso cuidado que me enoja até a alma. Essa névoa de engano era tão densa que eu me pergunto como pude respirar nela por tanto tempo. Agora, as memórias me assaltam com uma clareza brutal. Lembro de uma noite, meses antes do episódio do copo, quando acordei de madrugada e o ouvi resmungando no corredor. Ele tinha acabado de sair do banheiro e dizia baixo para si mesmo: "Até quando essa velha vai dar despesa?" Na época, meu cérebro sonolento registrou a frase, mas a descartou como um resmungo de cansaço. Hoje, a frase ecoa em mim como uma confissão. Ele já a via como um fardo, um erro de cálculo em seu orçamento. Você já confiou em alguém a ponto de ignorar todos os sinais, de defender o indefensável, para só depois perceber o tamanho do seu erro? Você já se arrependeu amargamente de uma confiança cega? E por trás de tudo isso, do ressentimento e da obsessão por controle, havia algo ainda mais sórdido. Um motivo oculto que só fui capaz de compreender muito mais tarde. Pedro acreditava secretamente que ele merecia uma recompensa por acolhê-la. Em sua mente distorcida, ele não estava fazendo um favor ou um ato de amor familiar. Ele estava prestando um serviço. E por esse serviço, ele se sentia no direito de ser recompensado. Essa percepção transformou minha avó, aos olhos dele, de um membro da família em um inquilino indesejado. Um fardo que, se não podia ser descartado, deveria ao menos pagar por sua estadia. Era um pensamento monstruoso, nascido de um egoísmo tão profundo que era capaz de transformar um lar em um cativeiro e o amor em uma transação comercial. Depois do episódio do copo, a névoa que me envolvia se dissipou. Mas o que enxerguei era mais assustador do que a cegueira. A minha casa, cada cômodo, cada objeto, parecia ter mudado de significado. O silêncio à mesa do café da manhã não era mais paz, era tensão. O sorriso de Pedro não era mais afeto, era uma máscara. Comecei a observar, a analisar cada gesto, cada palavra trocada, a forma como ele colocava o açucareiro mais perto de mim, ignorando-a. O jeito como sua mandíbula se contraía levemente quando ela demorava um pouco mais para se sentar. Eram detalhes minúsculos, quase invisíveis, mas agora, com os olhos abertos, eles formavam um mosaico de desprezo e impaciência que me gelava a espinha. Eu me sentia uma estranha na minha própria vida, uma detetive investigando um crime em andamento. A memória se tornou minha tortura e meu refúgio. Eu me pegava fechando os olhos e voltando no tempo, para a mesma cozinha, apenas um ano antes. O ar era diferente, pesado com o cheiro de alho dourando no azeite e o perfume doce do bolo de fubá assando no forno. A risada da minha avó ecoava pelo ambiente. Uma melodia calorosa que preenchia todos os espaços vazios. Eu me via sentada à mesa, contando sobre meu dia de trabalho, e ela me ouvia com aquela atenção plena que só ela tinha, seus olhos brilhando de orgulho. Naquela cozinha, eu não era a Ana forte e sobrecarregada. Eu era apenas a sua menina. A dor de comparar essa lembrança com o silêncio estéril do presente era uma faca que se cravava no meu peito a cada respiração. O símbolo mais doloroso dessa nova realidade era a sua cadeira de balanço. Antes, era o seu trono, o epicentro da sala de estar. Era dali que ela assistia às novelas, que tricotava, que nos observava com um sorriso sereno. Agora, a cadeira estava sempre vazia, empurrada para um canto, acumulando uma fina camada de poeira, como uma peça de museu de uma era feliz que foi extinta. Lembrei-me da reclamação de Pedro meses atrás. Esse barulho constante de nheque-nheque me tira a concentração. Na época, eu intervi, pedi a ela que usasse menos. Eu, com minhas próprias mãos, a ajudei a silenciar sua alegria, a apagar sua presença. Ele não moveu um dedo. Ele usou a mim, sua cúmplice cega, para esvaziar o trono da rainha da nossa casa. A crueldade disfarçada de pragmatismo atingiu um novo nível com a chegada da conta de luz. Pedro fez um verdadeiro teatro. Ele abriu o envelope, olhou para o papel com os olhos arregalados e soltou um suspiro exagerado. "Ana,
Você precisa ver isso. O valor veio um absurdo. Ele balançou a conta na minha frente como se fosse a prova de um crime. Tenho certeza que foi aquele aquecedor que sua avó insistiu em usar no quarto naquele dia frio. Eu avisei. Olhei para a minha avó, que estava sentada no sofá. Ela se encolheu, como se o peso daquelas palavras a estivesse esmagando fisicamente. Seu rosto corou de vergonha, e ela murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. E eu, paralisada, não disse nada para defendê-la. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei repassando a cena na minha cabeça. O tom acusatório de Pedro, a humilhação no rosto da minha avó. E entendi a genialidade perversa de sua tática. A palavra economia era sua arma perfeita. Seu álibi incontestável. Como eu poderia argumentar contra a necessidade de economizar se eu mesma vivia estressada com as contas? Ele usava a nossa realidade financeira como um escudo para justificar cada um de seus atos de mesquinhez. Ele não era cruel. Ele era cuidadoso. Ele não estava a humilhando, estava pensando no nosso futuro. Ele transformou a prudência em uma ferramenta de tortura psicológica. E o pior é que por muito tempo eu acreditei nessa mentira e ajudei a sustentá-la. Os ataques eram constantes, pequenos e implacáveis. Dias depois, fui à despensa procurar o pacote de biscoitos de nata que ela tanto amava. Um pequeno luxo que eu fazia questão de comprar para ela. A prateleira estava vazia. Quando perguntei a Pedro, ele respondeu sem sequer tirar os olhos da televisão. Ah, querida, eu joguei fora. Estava cheio de gordura, puro veneno para a saúde dela. Dessa vez, porém, eu não aceitei a resposta. Olhei fixamente para ele e, por um segundo, vi um brilho de satisfação em seus olhos. Não era preocupação com a saúde dela. Era o prazer sádico de remover, um por um, os pequenos fragmentos de alegria que ainda restavam na vida dela. Era poder, era o controle absoluto sobre o bem-estar de outra pessoa. A vontade de gritar, de confrontá-lo ali mesmo, queimou na minha garganta. Eu ensaiei o discurso na minha mente 1 milhão de vezes. Quem você pensa que é para fazer isso? Essa casa também é dela. Você não tem esse direito. Mas a coragem me faltou. Um medo paralisante tomou conta de mim. O medo de estar errada, de estar exagerando, o medo de quebrar meu casamento por causa de um pacote de biscoitos, o medo da feiura do confronto, da verdade que viria à tona e que eu não teria como consertar. Então, eu me calei mais uma vez, engoli minha raiva e a transformei em mais uma camada de culpa e ressentimento, sem perceber que minha covardia estava apenas adiando uma explosão muito maior. O ponto de virada veio em uma terça-feira chuvosa. A casa estava silenciosa, e um sentimento ruim me acompanhava desde que acordei. Passei pelo corredor e ouvi um som quase imperceptível vindo do quarto dela. Era um choro baixo, sufocado, como o de alguém que tenta esconder a própria dor. Empurrei a porta devagar. Ela estava sentada na beirada da cama, de costas para mim, seus ombros pequenos sacudindo a cada soluço. Sentei ao seu lado e a abracei sem dizer nada. Depois de um longo tempo, ela ergueu o rosto molhado de lágrimas e sussurrou as palavras que quebrariam meu coração em 1000 pedaços. Me desculpa, minha filha. Eu dou muito trabalho. Eu dou muito trabalho. Naquele momento, enquanto eu a segurava em meus braços, uma raiva fria e cortante, uma fúria que eu nunca soube que possuía, começou a subir pela minha espinha. Era um ódio direcionado a Pedro, por tê-la reduzido a isso, e um ódio ainda maior contra mim mesma, por ter permitido que chegasse a esse ponto. A dor dela não era por uma doença ou pela idade, era por se sentir um fardo, um estorvo. E essa sensação foi plantada nela, dia após dia, por nós. O que você faria nesse momento? Você engoliria o choro e tentaria acalmar as coisas, ou deixaria essa raiva te guiar para a verdade? Custe o que custar, as palavras dela, eu dou muito trabalho, se tornaram um eco incessante na minha mente. Aquilo não era um simples desabafo, era uma confissão, a ponta de um iceberg de sofrimento que eu precisava desesperadamente entender. A partir daquele dia, minha observação se tornou uma investigação. Eu passei a notar coisas que antes eram invisíveis. A maneira como ela esperava Pedro sair do banheiro para poder entrar, o jeito que ela olhava para a geladeira com desejo, mas hesitava em abri-la. Ela estava se movendo pela casa como um fantasma, com medo de ocupar espaço, com medo de existir, com medo de dar trabalho. Cada gesto dela era uma pista.
e eu estava determinada a seguir todas elas. Foi então que notei a rapidez de seus banhos. Duravam no máximo 5 minutos. No início, achei que era sua contribuição para a economia que Pedro tanto pregava. É para ajudar a pagar a conta de água, minha filha, ela me disse uma vez, com um sorriso fraco, quando comentei sobre o assunto. A desculpa era tão plausível, tão alinhada com a sua natureza de não querer incomodar, que quase me convenceu, mas a semente da desconfiança já havia sido plantada. Algo naquela pressa, naquele esforço para ser o menor incômodo possível, parecia errado, parecia forçado. Era mais um detalhe que não se encaixava no quebra-cabeça. A verdade se revelou da forma mais banal e brutal possível. Um dia, o chuveiro do meu banheiro queimou a resistência. Irritada, decidi usar o banheiro de hóspedes, o que minha avó usava. Entrei, fechei a porta, liguei o registro e girei a torneira para a posição mais quente. E então, senti. A água caiu sobre mim com a violência de agulhas de gelo. Tentei de novo, forcei a torneira, mas ela não se movia, estava travada. Alguém a havia travado mecanicamente na posição de água fria. O choque da água gelada não foi nada comparado ao choque da compreensão que me atingiu. Não era uma sugestão para economizar, era uma imposição, uma crueldade diária, silenciosa e invisível. Naquele instante gelado, uma lembrança quente e distante me invadiu. Eu, com uns 7 anos, tremendo de febre na cama. Minha avó preparando um banho morno para mim, colocando folhas de eucalipto na água para me ajudar a respirar. Lembro perfeitamente de sua mão, enrugada e carinhosa, testando a temperatura da água várias e várias vezes, para ter certeza de que estava perfeita para mim. Nem muito quente, nem muito fria. A mulher que me aqueceu com tanto amor durante toda a minha vida estava sendo forçada a tomar banhos de água gelada, dia após dia, na casa que deveria ser seu refúgio, pelo homem que eu escolhi para ser meu marido. O banho frio não era sobre dinheiro. Eu fiz as contas na minha cabeça. O custo de aquecer a água para um banho de 10 minutos era irrisório. O objetivo era outro. Era a humilhação. Era a quebra do espírito. Era um lembrete físico e diário de que ela estava ali de favor, de que seu conforto não tinha valor. Era uma forma de punição por sua velhice, por sua dependência. Era o ato de violência mais covarde que eu poderia imaginar, porque era invisível, silencioso e podia ser facilmente negado. Ele não precisava levantar a mão para ela. Ele usava o frio para agredi-la, para fazer seu corpo sentir a rejeição que sua alma já conhecia tão bem. Saí daquele chuveiro tremendo, mas não era de frio, era de uma raiva pura, cristalina, que queimava todas as minhas dúvidas e medos. Enrolei-me na toalha e caminhei até a sala. Pedro estava lá, esparramado no sofá, assistindo a um jogo de futebol, rindo de alguma jogada. Ele me olhou, sorriu e disse algo sobre o time dele estar ganhando. Eu não respondi, apenas o encarei. Naquele momento, o homem que eu amava desapareceu, e em seu lugar, eu vi pela primeira vez o monstro que ele realmente era. Ele não percebeu nada, mas eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que aquilo era apenas o começo. Eu precisava de provas. Eu precisava destruir o mundo que ele havia construído sobre as mentiras e o sofrimento da minha avó. A raiva que senti depois de sair daquele banho gelado não era quente e explosiva. Era fria, metódica e terrivelmente lúcida. O tempo da dúvida, da culpa e da negação havia acabado. Eu me movia pela casa com uma calma que assustaria a mim mesma se eu parasse para pensar. Por fora, eu era a Ana de sempre. Preparei o jantar, perguntei a Pedro sobre o seu dia, assisti à televisão ao seu lado no sofá, mas por dentro, eu era outra pessoa, uma caçadora. Cada sorriso que eu lhe dava era uma farsa. Cada toque era um ato de espionagem. Eu precisava de uma prova irrefutável, algo que ele não pudesse negar, algo que destruísse sua narrativa de marido preocupado e o revelasse pelo que ele era. A caçada havia começado e eu não descansaria até encontrar. A oportunidade surgiu alguns dias depois, sob um pretexto burocrático, uma questão de recadastramento de aposentadoria que exigia um comprovante de residência antigo. Era a desculpa perfeita para mexer em seus pertences sem levantar suspeitas. Com o coração batendo forte contra as costelas, entrei no quarto dela enquanto ela cochilava na sala. Pedi licença ao seu corpo adormecido e comecei a procurar na velha cômoda de madeira onde ela guardava seus tesouros e documentos. Abri a primeira gaveta
cheia de lenços bordados e cheiro de lavanda. A segunda, com fotos antigas e cartas amareladas. A culpa de invadir sua privacidade era imensa, mas a necessidade de justiça era maior. Eu sentia que estava perto, que a verdade se escondia em meio àquelas memórias. E então, no fundo da última gaveta, debaixo de uma toalha de mesa que ela bordou para o meu enxoval, eu os encontrei. Não era um documento, mas um maço de papéis dobrados, presos por um elástico, extratos bancários. Meu sangue gelou. Sentei no chão, com as folhas trêmulas em minhas mãos, e comecei a ler. Eram dos últimos 18 meses. Mês após mês, o padrão se repetia, claro e cruel como o dia. No dia 5, o crédito da sua aposentadoria. No dia 6, um saque. Um único saque que retirava cada centavo que havia entrado. O valor exato. 18 meses. 18 saques que zeravam sua conta, deixando-a sem nada, absolutamente nada, do dinheiro que ela ganhou com uma vida inteira de trabalho. O confronto precisava ser feito com cuidado. A agressividade a faria se fechar, talvez até mesmo mentir para protegê-lo, ou para se proteger da vergonha. Esperei o sábado, quando Pedro saiu para jogar futebol com os amigos. Preparei um chá de camomila, do jeito que ela gostava, e me sentei ao seu lado no sofá. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas nós duas, como nos velhos tempos. Então, com a voz mais suave que consegui encontrar, peguei em sua mão e coloquei os extratos em seu colo. Não fiz uma acusação, fiz um apelo. Vó, eu encontrei isso e estou muito preocupada. Você pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Por favor, me conta a verdade. Foi como se uma represa se rompesse. As lágrimas que ela vinha segurando por meses, talvez anos, finalmente vieram, em soluços que sacudiam seu corpo frágil. Ela desabou em meus braços, e em meio ao choro, a confissão veio, fragmentada pela dor e pela vergonha. Foi o Pedro, minha filha. Todo mês, ele me leva ao banco no dia seguinte que eu recebo, e eu tenho que sacar tudo e entregar para ele. Ela me contou como ele a convenceu de que era o justo, que ela estava apenas contribuindo com as despesas da casa, que era o mínimo que podia fazer por morar ali de favor. Ele havia transformado a extorsão em uma obrigação moral, e ela, com medo e sem ter para onde ir, obedeceu. Naquele momento, o chão desapareceu sob meus pés. O ar em meus pulmões parecia ter sido substituído por cacos de vidro. Eu segurava minha avó, mas era como se eu mesma estivesse caindo em um abismo sem fundo. Roubar sua dignidade, sua alegria, sua autonomia já era monstruoso, mas roubar seu sustento, o dinheiro que era seu por direito, era um nível de crueldade que minha mente se recusava a processar. E enquanto eu tentava absorver aquele golpe, uma certeza terrível se formou em mim. Aquilo não era tudo. O pior ainda estava por vir. O que ela me contou a seguir foi o que transformou meu marido, aos meus olhos, de um homem cruel em um monstro definitivo. Juntei os pedaços da minha voz e fiz a pergunta que me assombrava desde o dia do chuveiro. Vó, e o banho frio? Isso também era por causa do dinheiro? Para economizar? Ela parou de chorar por um instante. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Ela desviou o olhar, encarando as próprias mãos. E quando falou, sua voz era apenas um sopro de resignação. Ele disse que enquanto eu morasse de favor, eu tinha que pagar. O dinheiro da aposentadoria era para a comida e as contas. Mas a minha estadia, o teto, não estava incluído. Ela fez uma pausa, respirou fundo e concluiu. Por isso, o banho é gelado. Era a condição. O frio era o preço que eu pagava para ter uma cama aqui. O que se segue a uma revelação como essa? Não há palavras. O que eu senti foi além do ódio, além da raiva. Foi uma anulação. O homem com quem eu havia construído uma vida, com quem eu dormia todas as noites, deixou de existir. Em seu lugar, havia apenas um vácuo, um buraco negro de perversidade. Tudo se encaixou. O copo de plástico, a cadeira vazia, os doces escondidos, o dinheiro roubado, e, finalmente, o frio. Não eram atos isolados de mesquinhez. Eram peças de um sistema meticulosamente construído de abuso e humilhação. E agora, eu precisava olhar nos olhos do homem com quem eu dormia e entender de uma vez por todas que eu dividia minha cama com um monstro. A casa estava em silêncio, mas na minha mente, uma guerra estava prestes a começar. Eu segurava a mão da minha avó, os extratos bancários espalhados na mesinha de centro como provas de um crime hediondo. E pela primeira vez em muito tempo, minha mente estava perfeitamente clara. A dor havia se transformado em propósito. A tristeza
em força. Ele iria chegar do trabalho em algumas horas, esperando encontrar a esposa cansada e a janta na mesa. Ele não fazia ideia do que o esperava. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Depois que as lágrimas da minha avó secaram e um sono exausto finalmente a levou, eu não chorei, eu não gritei. Uma clareza gélida tomou conta de mim, uma calma assustadora que afiou todos os meus sentidos. O luto pelo meu casamento, pelo homem que eu pensei que amava, já havia acontecido silenciosamente nos últimos dias. Agora era a hora da ação. Fui até o quarto dela e a cobri com o cobertor. Beijei sua testa e fechei a porta, criando um santuário inviolável. Ela não participaria do que estava por vir. A guerra era minha. A casa, que por tanto tempo foi o palco de sua humilhação, se tornaria o cenário de sua libertação. E eu seria o instrumento dessa justiça, com a precisão de um cirurgião extirpando um tumor. Meu primeiro ato foi ir ao nosso quarto. O ar parecia pesado, viciado, cada objeto contaminado com a mentira que vivemos. Abri o lado dele do armário, o cheiro de seu perfume quase me fez fraquejar, mas a imagem do rosto da minha avó em prantos me deu força. Comecei a tirar suas roupas, uma por uma, e a dobrá-las. Arrumei suas coisas em silêncio. Cada peça de roupa que eu dobrava não era um ato de raiva, era uma promessa solene que eu fazia a mim mesma. Nunca mais eu seria cega para o sofrimento alheio. Nunca mais a dignidade de alguém seria negociável. Nunca mais o medo me faria cúmplice. Cada camisa, cada par de meias, era um tijolo que eu retirava da prisão que ele havia construído ao nosso redor. Com as 2 malas feitas e postadas ao lado da porta de entrada, como um ponto final visível em nossa história, preparei o cenário final. A cozinha. O lugar onde tudo começou era onde tudo terminaria. Limpei a mesa de jantar, removendo qualquer vestígio de normalidade. Então, com uma precisão quase cerimonial, enfileirei os 18 extratos bancários, lado a lado, sobre a madeira fria. 18 meses de exploração, 18 provas irrefutáveis de sua crueldade. Eles não eram apenas papéis, eram as lápides de cada pequena alegria que ele roubou dela. Sentei-me na cadeira da cabeceira, a mesma onde ele costumava se sentar. Tomei posse do lugar de poder e esperei. O silêncio era meu aliado, e a verdade, minha única arma. Ouvi o som familiar da chave na fechadura, o clique da porta se abrindo. Os sons da rotina que, por tanto tempo, me trouxeram conforto, agora soavam como o prenúncio de uma tempestade. Ele entrou, deixou a pasta cair no chão com um suspiro cansado e veio em direção à cozinha, provavelmente esperando o cheiro do jantar. Cheguei, amor. Ele disse antes mesmo de me ver. Sua voz morreu na garganta quando ele me encontrou ali, sentada em silêncio, na penumbra, com a mesa vazia à minha frente. Sua primeira reação foi a confusão. Ele franziu a testa, olhou para o fogão desligado e tentou uma piada. Hoje, a chefe está de folga. O que aconteceu? Ele só viu as malas quando se virou para sair da cozinha. Talvez para procurar por comida na geladeira. Vi o momento exato em que a confusão se transformou em alarme. Seus olhos se arregalaram. Ele apontou para as malas e depois olhou para mim, uma pergunta silenciosa no rosto. Não respondi, apenas inclinei a cabeça em direção à mesa. Ele se aproximou, hesitante, e seu olhar finalmente caiu sobre a fileira de extratos bancários. Ele pegou o primeiro, depois o segundo. Vi a cor sumir de seu rosto, enquanto a compreensão o atingia. A máscara de marido atencioso, de genro perfeito, não apenas rachou. Ela se desintegrou, revelando o rosto pálido e covarde de um ladrão pego em flagrante. Então, ele tentou o último recurso dos culpados, a justificação. A negação se misturou com a raiva, a autopiedade com a acusação. O que é isso, Ana? Você andou mexendo nas coisas dela? Você não entende a pressão que eu sofro? As contas que temos que pagar? Eu estava fazendo isso por nós, para garantir nosso futuro. Ela tem sorte de ter um teto sobre a cabeça. Eu só estava pedindo que ela ajudasse um pouco. Ele gesticulava, sua voz subindo de tom, tentando me arrastar para uma briga, para o caos onde ele sempre vencia, onde a lógica dele sempre prevalecia. Ele tentou me fazer sentir culpada, ingrata, louca por interpretar mal seus sacrifícios. Deixei que ele esgotasse seu repertório de mentiras. Deixei que o veneno de suas desculpas preenchesse o ar, até que não restasse mais nada a ser dito. Ele parou, ofegante, esperando minha reação, meu choro, meus gritos, mas eu não lhe dei nada disso. O silêncio se estendeu por um longo segundo, e então, com a voz firme, baixa e cortante,
Eu o interrompi. Olhei diretamente em seus olhos, sem piscar, e pronunciei a sentença que selaria nosso destino. Você não humilha quem me deu a vida dentro da minha casa. Fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras esmagá-lo. E então, a palavra final. Acabou. Sua mandíbula caiu. Aquele único golpe, desferido com a calma de quem não tem mais nada a perder, o desarmou completamente. Não havia argumento contra aquela verdade. A minha libertação não estava no grito, mas no silêncio da minha decisão. Não houve negociação, não houve discussão. Foi uma amputação, necessária para salvar o que restava da minha alma e da dignidade da minha avó. Enquanto eu o observava, atônito e derrotado, uma pergunta surgiu para você que me ouve. Você teria coragem de fazer o mesmo? De cortar fora uma parte da sua vida, de uma vez só, para proteger quem você ama? Ele não disse mais uma palavra. O que mais poderia dizer? A verdade estava ali, impressa em preto e branco sobre a mesa. Lentamente, como se seus membros pesassem 1 tonelada, ele se virou, caminhou até a porta, pegou as 2 malas e saiu. Eu não me levantei. Fiquei sentada, ouvindo seus passos se afastando pelo corredor. Ouvi a porta da frente se abrir e depois se fechar com um clique suave. E com aquele som, o feitiço se quebrou. O ar na casa pareceu mais leve, mais limpo. O monstro havia sido expulso. Eu estava sozinha na cozinha, no silêncio, mas pela primeira vez em anos, o silêncio não era de tensão, era paz. Quando o som da porta se fechando finalmente se dissipou, a primeira coisa que fiz foi respirar. Parecia ser a primeira vez em anos que o ar entrava puro nos meus pulmões, livre da tensão e do ressentimento que haviam se tornado a atmosfera da minha própria casa. Levantei-me da cadeira na cozinha e caminhei lentamente pela sala. Toquei a madeira gasta da cadeira de balanço vazia, não com tristeza, mas com a promessa de que ela voltaria a ser ocupada. Fui até o quarto da minha avó e abri a porta suavemente. Ela estava acordando, a luz fraca do abajur iluminando seu rosto confuso. Eu não disse nada sobre o que havia acontecido, apenas sorri. Um sorriso genuíno, e disse: "Bom descanso, vó. Amanhã será um dia melhor." E pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que não estava mentindo. Na manhã seguinte, o sol invadiu a cozinha como se também celebrasse um novo começo. O cheiro de café fresco encheu o ar, um aroma que eu não sentia de verdade há uma eternidade. Minha avó entrou, hesitante, seus olhos procurando por uma sombra que não estava mais lá. Preparei seu café da manhã em silêncio e então fui até o armário. Passei pelos copos de plástico que Pedro havia comprado e estendi a mão para a prateleira de cima. Peguei um dos copos de vidro, aquele com as pequenas flores azuis que ela tanto amava. Enchi com suco de laranja e o coloquei em sua frente. Nossos olhos se encontraram e em sua íris vi uma inundação de emoções. Ela segurou o copo com as 2 mãos, firmes desta vez, e as lágrimas que rolaram pelo seu rosto não eram de tristeza, mas de uma gratidão silenciosa pela dignidade devolvida. Nos dias que se seguiram, nós 2 nos dedicamos a um exorcismo doméstico. Juntas, movemos a cadeira de balanço de volta ao seu lugar de honra, no centro da sala, e o som familiar de seu balanço voltou a ser a trilha sonora das nossas tardes. Fui ao banheiro com um alicate e, com uma força que não sabia que tinha, quebrei a trava que prendia a torneira no frio. O som da água quente jorrando livremente foi como música. Enchemos a despensa com todos os seus doces e biscoitos favoritos, um ato de rebelião delicioso contra a tirania da falsa preocupação. Cada pequeno gesto era uma pá de terra sobre o passado, um tijolo na reconstrução do nosso lar, um lugar que agora nos pertencia por inteiro, sem dívidas ou condições. Nossa relação se transformou. A culpa que me afastava dela foi substituída por uma proximidade e uma cumplicidade que nunca tivemos. Eu não era mais apenas a cuidadora atarefada. Eu me tornei sua guardiã, sua confidente. E ela, livre do medo e da vergonha, floresceu. O brilho voltou aos seus olhos. Sua risada voltou a ecoar pelos corredores. Descobri que ao lutar pela dignidade dela, eu havia, sem perceber, resgatado a minha. Eu me perdoei pela minha cegueira, pois foi ela que, ao ser curada, me deu a clareza para agir. Entendi que o amor não é apenas um sentimento, é uma ação. É a coragem de enfrentar a escuridão para que a luz de quem amamos possa voltar a brilhar. Naquele dia, eu entendi que o abuso nem sempre vem em gritos ou em marcas visíveis na pele. Às vezes, ele se esconde na normalidade do cotidiano,
disfarçado de cuidado, de lógica, de necessidade. Ele vem no frio de um banho forçado, na ausência de um doce na despensa e no silêncio humilhante de um copo de plástico. Essa é a forma mais perigosa de crueldade, porque ela nos convence de que não é crueldade, e sim a vida como ela é. Ela nos adoece lentamente, nos diminui aos poucos, até que nos esquecemos de quem éramos antes de a opressão se instalar e chamar a si mesma de lar. E no fim de tudo, depois que a poeira baixou e a paz se reinstalou, a lição mais profunda que aprendi foi sobre a natureza da força. Eu sempre achei que ser forte era não cair, era ter o controle de tudo, era construir uma fortaleza impenetrável. Mas eu caí, eu perdi o controle, minha fortaleza foi invadida, e eu aprendi que a nossa verdadeira força não está em impedir a queda, porque todos nós, em algum momento, vamos falhar. A nossa força reside na forma como nos levantamos depois de cair e na fúria com que usamos as nossas mãos, antes trêmulas e agora firmes, para proteger aqueles que amamos.